Em meio à névoa espessa da Londres vitoriana, um desaparecimento inexplicável arrasta Sherlock Holmes para um labirinto de pistas que parecem conhecê-lo melhor do que ele próprio. À medida que símbolos enigmáticos surgem pela cidade, Holmes percebe que não está apenas resolvendo um caso, está sendo conduzido por uma mente capaz de transformar memória em arma. Quanto mais fundo ele avança, mais a névoa revela sombras antigas e intenções perigosamente inteligentes. E no coração desse jogo calculado encontra-se um segredo que só pode ser desvendado por quem enxerga o que ninguém mais ousa observar. Boa noite, amigos do Cine Travesseiro. Acomodem-se, pois hoje mergulhamos em Sherlock Holmes e o ritual da névoa. Respire fundo. Sinta o ar úmido da Londres atravessando as frestas da janela, impregnado pelo cheiro de carvão queimado, perfume cítrico e floral que insiste em retornar como uma assinatura inquietante, e pela névoa espessa que envolve a cidade como um véu que esconde verdades há muito enterradas. Deixe as preocupações lá fora e permita que a história o conduza pelos becos de Highgate, pelas salas silenciosas de Baker Street e pelos subterrâneos onde símbolos antigos renascem. Um mundo onde cada perfume, cada sombra e cada marca deixada é parte de um jogo meticulosamente construído para desafiar a mente mais afiada de Londres. Que a história comece. A névoa de Londres, naquela manhã de novembro de 1890, surgia espessa como lã úmida, descendo pelas ruas estreitas e pelas calçadas cobertas por fuligem. O ar tinha o cheiro característico da cidade vitoriana, carvão queimado, vapor metálico das caldeiras industriais e o aroma amadeirado dos cachimbos que os transeuntes carregavam nos dentes enquanto corriam para seus compromissos. Na Baker Street, esse odor se misturava ao perfume quente das lareiras acesas, criando uma atmosfera densa e quase melancólica. No interior do apartamento 221B, Sherlock Holmes permanecia sentado em sua poltrona habitual, o cachimbo de cerejeira equilibrado entre os dedos, emitindo um fiapo de fumaça doce que contrastava com o ar gelado que entrava pelas frestas das janelas. O detetive observava o teto sem realmente vê-lo, afundado em seus próprios cálculos mentais, enquanto o doutor Watson, já habituado a esses momentos de introspecção quase inquietante, revisava anotações de casos antigos. Holmes parecia aguardar algo. Um som, um sinal, um acontecimento previsto apenas por ele. Watson, percebendo a agitação contida do amigo, comentou que ele estava inquieto desde o amanhecer. O detetive apenas respondeu, com um leve sorriso, que uma visita chegaria muito em breve. E como se Londres obedecesse a seus caprichos, uma batida firme na porta ecoou pelo apartamento apenas alguns segundos depois. O visitante, o Sr. Henri Delacour, era um banqueiro francês recém-estabelecido na cidade. Entrou com os olhos marejados e as mãos trêmulas. Suas roupas elegantes denunciavam sua origem refinada, mas a forma como estavam desalinhadas revelava pressa desesperada e noite sem descanso. Após sentar-se, Delacour explicou, com voz fragmentada, que sua filha havia desaparecido na noite anterior. Ele reconheceu que havia procurado a Scotland Yard, mas relatou que as autoridades trataram o caso como uma possível fuga juvenil. O tom do banqueiro, no entanto, deixava claro que acreditava profundamente que algo sinistro estava envolvido. Holmes ouviu cada palavra com atenção incomum, inclinando a cabeça como se analisasse cada sílaba dita pelo homem. Quando Delacour retirou de seu casaco um pequeno envelope encontrado no local onde sua filha deveria estar, Holmes o examinou com quase reverência científica. O detetive comentou que o perfume impregnado no papel, uma mistura delicada de lavanda com notas cítricas, era típico de perfumistas italianos, o que tornava a peça ainda mais intrigante.
Dentro do envelope havia apenas um símbolo desenhado, um círculo cruzado por duas linhas, simples, mas carregado de intenção. A tinta ainda exalava um cheiro leve, indicando que o desenho fora feito recentemente. Holmes reconheceu imediatamente o símbolo. Pertencia a uma sociedade secreta que, anos antes, havia sido exposta em escândalos envolvendo rituais e reuniões clandestinas, antes de desaparecer completamente dos olhos públicos. A menção dessa sociedade interrompida adicionou uma nova camada de gravidade ao caso. A narrativa de Delacour continuou, revelando que Camille, sua filha desaparecida, vinha alegando sentir-se observada por um homem de sobretudo azul marinho que sempre parecia surgir à distância. O banqueiro, julgando tratar-se de fantasia juvenil ou nervosismo, ignorou o relato. Mais tarde, revelou ainda que vinha recebendo cartas anônimas meses antes, advertindo-o para proteger aquilo que mais amava. Ele nunca dera importância às mensagens, mas agora confessava profunda culpa por tê-las ignorado. Holmes absorveu a história com expressão rígida, sem oferecer julgamentos, como se cada novo detalhe se encaixasse em um quebra-cabeça que apenas ele conseguia enxergar. A delicadeza com que colocou o envelope sobre a escrivaninha, alinhado exatamente com a borda da madeira, demonstrou que algo naquele símbolo havia despertado um alerta silencioso em sua mente. Com o ambiente tomado pela tensão, o detetive levantou-se e caminhou até a janela. A névoa londrina entrou pela abertura, carregando consigo o cheiro úmido das ruas congestionadas e o aroma distante de pão recém-assado vindo da padaria da esquina. A cidade parecia segurar o fôlego, como se pressentisse que mais um mistério se desenrolava sob sua pele. Holmes afirmou, com a sobriedade de quem raramente se permitia exageros, que o caso era mais complexo do que aparentava. A história de Camille, aliada ao símbolo e às mensagens recebidas por Delacour, indicava que forças ocultas poderiam estar agindo por trás do desaparecimento. Para o detetive, aquilo não era um evento isolado, mas sim o ressurgimento de uma ameaça que muitos acreditavam ter sido extinta anos antes. Watson, ao perceber o brilho intenso nos olhos do amigo, reconheceu instantaneamente aquele tipo de expressão. Era a mesma que surgia às vésperas de seus casos mais desafiadores. Holmes então decidiu que deveriam começar pelo local onde Camille fora vista pela última vez. Uma rua estreita próxima ao sul do Tâmisa, onde o perfume do envelope havia sido detectado pela governanta francesa da jovem. Ao sair do apartamento, Holmes vestiu seu longo sobretudo e apoiou-se brevemente no corrimão de ferro da escada, observando a rua coberta por névoa, como se estivesse examinando um enorme tabuleiro de xadrez natural. Watson o acompanhou, sentindo que a atmosfera parecia mais pesada do que o normal, quase como se Londres tivesse consciência de que um segredo antigo prestes a se revelar movia suas sombras. Holmes, antes de descer os últimos degraus, comentou que aquele caso, pelo conjunto de elementos obscuros e pela precisão dos detalhes, poderia ser um dos mais intrigantes de toda a sua carreira. Suas palavras ecoaram pela escadaria enquanto a dupla avançava rumo à rua envolta em bruma. E assim começou a busca por Camille Delacour, uma investigação que, mesmo em seus primeiros passos, já tinha o peso de algo destinado a desafiar todas as certezas. A travessia até a margem sul do Tâmisa naquela manhã enevoada parecia mais longa do que de costume. O rio escuro avançava lentamente sob as pontes de ferro, liberando um odor úmido que se misturava ao cheiro de carvão queimado vindo das fábricas próximas. Holmes caminhava em silêncio absoluto, com os olhos varrendo cada esquina, cada carroça, cada porta parcialmente aberta. Watson o seguia de perto, anotando mentalmente tudo o que pudesse ser relevante. A rua onde Camille deveria ter encontrado a governanta, René Artois,
era estreita e revestida por paralelepípedos irregulares. Ali, o cheiro predominante era o de peixe fresco misturado a óleo das lamparinas penduradas do lado de fora das pequenas tabernas. A governanta os aguardava diante de sua residência, inquieta, sentindo-se parcialmente responsável pelo desaparecimento da jovem. Embora René não tivesse muito a acrescentar além do que já havia relatado, Holmes prestou atenção especial ao modo como ela descreveu o local. Mencionou que, ao chegar para esperar Camille, sentiu um perfume doce no ar. O mesmo aroma impregnado no envelope entregue a Delacour. Holmes observou a rua como um naturalista examinando um habitat delicado. Aproximou-se dos muros, dos postes, dos degraus da calçada, evitando tocá-los, mas deixando os olhos percorrerem os detalhes quase invisíveis. Notou marcas de arrasto muito tênues perto da sarjeta, desalinhamentos tão sutis que só alguém com seu tipo de olhar poderia identificar. Watson o viu inclinar levemente a cabeça, reconhecendo que ali algo mais profundo estava sendo decifrado. A investigação os levou até a beira do rio, onde o odor salgado se tornava mais forte. Holmes apontou para uma pequena marca de salto no barranco de terra úmida. Não era profunda o suficiente para sugerir queda. Era antes uma marca de resistência. Alguém se apoiando ou sendo puxado. Ao lado, uma leve impressão de tecido ficou presa em um galho fino. Watson notou o detalhe e perguntou se poderia ser do vestido de Camille. Holmes respondeu apenas com um olhar ponderado, indicando que era cedo demais para conclusões, mas que certamente havia uma ligação. Não demorou para que Holmes orientasse que seguissem um trajeto improvável, subindo pelas passagens estreitas que serpenteavam entre armazéns abandonados. A bruma aumentava à medida que avançavam e os cheiros variavam entre mofo, madeira envelhecida e o leve aroma agridoce de vinho derramado. Naquele ambiente, as sombras pareciam acompanhar os passos dos dois homens. Ao chegar a um depósito antigo, Holmes parou abruptamente. Havia um traço quase imperceptível de tinta fresca na porta lateral, a mesma tinta que impregnava o símbolo encontrado no envelope. Ele passou o dedo a milímetros da mancha sem tocá-la e inspirou o odor metálico característico da tinta ainda recente. Aquilo não era coincidência. A sociedade oculta deixara um rastro, ainda que mínimo. Ao entrarem no depósito, as luzes do lado de fora mal penetravam pelas tábuas soltas das janelas. O local tinha cheiro de poeira seca, palha velha e ferrugem. Watson ergueu a lanterna a óleo que trazia consigo, revelando caixas empilhadas e ferramentas abandonadas. Holmes caminhou até um canto onde o chão parecia mais pisoteado que o restante. Ali encontrou 3 marcas circulares sobrepostas, sinais do posicionamento de tripés ou instrumentos. Watson imediatamente pensou em equipamentos fotográficos, mas Holmes balançou a cabeça. Comentou que eram suportes de metal, mais pesados, usados em rituais da antiga sociedade que anos atrás tentara unir ciência e ocultismo. No fundo da sala, encontraram uma mesa coberta por um pano escuro. Ao erguer a superfície com cuidado, revelaram um mapa de Londres. Apenas 3 locais estavam marcados com o mesmo símbolo encontrado no envelope. O primeiro era justamente o local onde Camille desaparecera. O segundo ficava próximo a uma antiga residência aristocrática francesa, agora abandonada, que serviu temporariamente como refúgio para exilados políticos décadas antes. O terceiro ponto, porém, chamava mais atenção. A marca estava no cemitério de Highgate. Holmes analisou o mapa com profunda concentração. A presença da residência francesa não passou despercebida. Aquilo demonstrava que o grupo responsável pelo desaparecimento não apenas conhecia Delacour, mas também tinha algum interesse em suas origens e ligações continentais.
Era como se os sequestradores estivessem construindo uma narrativa simbólica em torno dele, usando locais significativos para compor uma espécie de trilha oculta. Seguiram para a antiga residência francesa ao cair da tarde. O clima mudara. Agora uma garoa fina impregnava o ar com cheiro de terra molhada. A mansão, apesar de imponente, estava tomada pelo abandono. Janelas quebradas, ferragens enferrujadas e uma vegetação agressiva cobria parte das paredes. Ao entrar, Holmes fez Watson notar que o ar tinha um perfume familiar, o mesmo aroma floral cítrico do envelope, mas misturado ao cheiro de umidade e madeira deteriorada. Era um sinal claro de que Camille havia estado ali recentemente ou de que algo pertencente a ela fora levado para o local. Dentro do salão principal, encontraram inscrições nas paredes cobertas por fuligem. Algumas eram símbolos antigos, outras frases em latim, quase apagadas. Holmes passou a lanterna por elas e explicou que aquelas inscrições eram características da sociedade secreta extinta, que acreditava na existência de pontos de convergência entre eventos históricos e energias desconhecidas. Não era raro que escolhessem lugares com memórias densas, como casarões abandonados ou cemitérios históricos, para suas reuniões clandestinas. A descoberta mais inquietante, porém, estava na ala traseira da mansão. Ali, entre pedaços de tecidos velhos e objetos esquecidos, Watson encontrou uma pequena pulseira de prata, delicada, claramente pertencente a uma moça jovem. Holmes a ergueu sob a luz fraca e identificou as iniciais gravadas. CD. A pulseira estava quebrada em uma das extremidades, indicando que talvez tivesse sido puxada com força durante uma tentativa de fuga. Holmes, então, fez uma observação que arrepiou Watson. A pulseira não estava simplesmente caída. Ela parecia ter sido deixada ali propositalmente. O posicionamento era simbólico demais para ser mero acaso. Como se os sequestradores quisessem que Holmes encontrasse aquele item, conduzindo-o ao passo seguinte do enigma. E assim, ao anoitecer, a névoa tornou-se ainda mais densa e o vento trouxe consigo o som distante das carruagens. Holmes anunciou que o próximo destino seria o cemitério de Highgate, o terceiro ponto marcado no mapa. E disse isso com uma convicção rara, como se estivesse prestes a decifrar o início de um padrão oculto. Watson sentiu o frio da noite correr pela espinha, quando percebeu que aquele caso não era apenas sobre um desaparecimento, mas sobre algo muito maior que estava prestes a emergir das sombras de Londres. Holmes respirou fundo, guardou a pulseira com extremo cuidado e afirmou que a cidade, cheia de ruídos e névoas, estava tentando falar através dos detalhes. Agora era uma questão de interpretar cada sussurro. O cemitério de Highgate se estendia à frente deles como um monumento à própria Londres oculta. A Londres que respirava entre túmulos antigos, esculturas cobertas por musgo e ciprestes que se inclinavam ao peso das décadas. Ao atravessar o portão principal, Holmes e Watson foram envolvidos pelo cheiro profundo de terra úmida, misturado ao leve odor de folhas em decomposição, tão característico dos cemitérios vitorianos. A névoa parecia mais espessa ali, como se tivesse sido atraída pelo silêncio. Highgate sempre fora um espaço liminar, onde a cidade viva tocava a memória dos mortos. Contudo, naquela noite, havia algo diferente. Um peso no ar, uma sensação de que cada sombra carregava a promessa de uma revelação. Holmes caminhou à frente, observando as lápides antigas como se fossem páginas abertas de um livro cifrado. Watson notou que ele se orientava não apenas pela trilha, mas por pequenos detalhes. A direção em que os galhos se partiam, marcas discretas no solo, as fissuras em certos monumentos. Era como se o detetive soubesse, instintivamente, que algo naquela parte do cemitério havia sido manipulado recentemente. A trilha os levou até a Avenida dos Anjos.
Um corredor de esculturas que pareciam vigiar os visitantes com expressões serenas demais para o ambiente soturno. Ali, o cheiro de pedra molhada misturava-se a um aroma mais sutil, o mesmo perfume encontrado no envelope e na casa abandonada. Holmes parou abruptamente, inclinando o rosto como se pretendesse captar cada nuance do ar. Watson compreendeu que estavam se aproximando da verdade. Foi então que Holmes encontrou algo inesperado. Uma pequena lamparina de bronze caída ao lado de uma tumba gótica ornamentada. A lamparina ainda exalava calor, como se tivesse sido apagada instantes antes. Ao examiná-la, o detetive comentou que não se tratava de um objeto qualquer. Era do mesmo tipo usado por grupos esotéricos do período para iluminar rituais discretos. A presença daquele item ali, tão recente, indicava que o cemitério havia sido palco de uma atividade clandestina naquela mesma noite. Watson, tomado por uma inquietação crescente, perguntou-se silenciosamente se não estavam sendo observados. O vento que passava entre as estátuas parecia carregar sussurros invisíveis. Holmes avançou até a tumba e examinou cuidadosamente a porta de ferro. Havia riscos recentes, quase imperceptíveis, indicando que fora aberta há pouco tempo. Ao empurrá-la, o rangido ecoou pelas paredes como um lamento metálico. O interior era escuro, mas a lanterna a óleo revelou um pequeno salão subterrâneo. Lá dentro, encontraram um conjunto de objetos dispostos de maneira proposital. Velas derretidas, alinhadas em semicírculo, um livro aberto sobre um pedestal de pedra e, no centro, algo que fez Watson prender a respiração. Uma fita de tecido azul, idêntica à que Camille costumava usar nos cabelos, segundo o que Delacour mencionara. A fita estava cuidadosamente posicionada sobre o pedestal, como um símbolo depositado em oferta. Holmes, em silêncio absoluto, analisou o ambiente ao redor. Havia passos marcados na poeira, 3 pares pelo menos, mas apenas um deles era leve o suficiente para pertencer a uma jovem. Ele agachou-se, tocando apenas a borda das marcas. O padrão indicava que Camille havia sido trazida até ali, mas não mostrava sinais de resistência brutal. Algo em seu comportamento, ou no que ouvira, talvez a tivesse deixado consciente, mas paralisada. Watson percebeu que Holmes estava inquieto. Não era medo, mas a consciência de que aquela sala escondia mais do que aparentava. O detetive aproximou-se do livro aberto. A página exibia o mesmo símbolo encontrado no envelope, o círculo com 2 linhas cruzando-o. Abaixo dele, um texto em francês explicava que o símbolo representava a busca por equilíbrio entre forças ocultas e materiais, um princípio fundamental da antiga sociedade secreta, à qual Holmes se referira. Mas algo mais chamava a atenção. Havia uma anotação à margem, escrita à mão em tinta ainda fresca. A oferenda se aproxima, o círculo será completo antes do amanhecer. Holmes franziu o senho. A palavra oferenda sugeria que Camille estava sendo preparada para um ritual simbólico, não necessariamente perigoso fisicamente, mas carregado de significado para quem acreditava nos propósitos daquela sociedade. Parecia claro que o grupo não buscava ferir a jovem, e sim utilizá-la em algum tipo de encenação que envolvia seu pai, Henri Delacour. Watson comentou em voz baixa que aquilo poderia significar uma tentativa de manipulação emocional, talvez extorsão. Holmes, porém, não pareceu convencido. Ele observou que a escolha de locais, o mapa encontrado, as pistas deixadas, o perfume específico, tudo indicava que os sequestradores queriam ser encontrados. Mas por quê? Que jogo estavam jogando? Foi nesse instante que Holmes encontrou algo decisivo. Em uma das paredes da tumba, parcialmente oculto pela sombra, havia um desenho feito com carvão, a silhueta de um homem com sobretudo azul marinho.
Exatamente a figura descrita por Camille dias antes de desaparecer. O desenho não estava ali por acaso. Era um recado claro, um aviso, um lembrete de que ela estava sendo observada há muito tempo. Ao lado da figura, uma segunda inscrição ainda mais perturbadora. Aquele que observa está mais próximo do que imagina. Holmes recuou um passo, como se a frase revelasse uma camada repentina do mistério. Seus olhos se estreitaram. Watson percebeu que algo havia mudado, como se um raciocínio antes nebuloso finalmente tivesse se encaixado. Aquele era o ponto de virada. A investigação ganhava uma nova dimensão. Quando saíram da tumba, o vento havia aumentado. A névoa se movia como cortinas vivas entre os túmulos. Holmes caminhou sem dizer uma palavra durante vários minutos. Watson sabia que aquele silêncio significava que o detetive estava reorganizando todas as informações mentalmente, reavaliando cada detalhe, conectando cada pista ao quebra-cabeça maior. Finalmente, ao chegarem ao portão principal, Holmes parou abruptamente. O olhar dele não estava perdido, estava focado, decisivo. Ele comentou, com a gravidade de quem descobre uma verdade incômoda, que o caso não era apenas sobre Camille, era sobre Delacour. O pai havia escondido informações importantes, e isso alterava completamente o curso da investigação. Holmes afirmou que para seguir adiante precisavam confrontar Delacour novamente, mas desta vez não como vítimas da situação, e sim como homens que sabiam que ele fazia parte da trama, ainda que involuntariamente. Watson sentiu um arrepio. O desaparecimento ganhava contornos novos, mais profundos, e embora não soubessem ainda, o verdadeiro jogo acabara de começar. O caminho de volta a Baker Street era silencioso e pesado, como se a própria Londres observasse os passos apressados de Holmes e Watson pelas ruas envoltas em neblina. Os postes de gás projetavam círculos de luz amarelada que tremulavam ao vento, criando sombras que pareciam se mover por conta própria. Holmes caminhava à frente, rígido, com o olhar fixo no horizonte e o pensamento mergulhado em camadas profundas de reflexão. Quando chegaram ao apartamento, o fogo na lareira ainda crepitava, iluminando o ambiente com um brilho cálido que contrastava com o frio cortante da noite. Holmes se dirigiu imediatamente à mesa onde colocara o envelope contendo o símbolo, a pulseira de Camille e o mapa marcado. Ele reorganizou tudo com a precisão de um cirurgião, como se a disposição correta dos objetos pudesse revelar um segredo escondido. Watson sabia que aquele silêncio intenso significava que Holmes estava prestes a atravessar um limiar crucial, algo que transformaria a compreensão do caso. Ele o observou acender o cachimbo, inspirar devagar e fechar os olhos por alguns segundos, como se estivesse reconstruindo mentalmente os eventos em ordem inversa. Holmes, então, começou a caminhar pelo apartamento em círculos lentos, absorvido em cálculos invisíveis. Watson percebeu que ele analisava não apenas os fatos, mas também as motivações humanas escondidas por trás de cada pista. Finalmente, ao parar diante da janela, Holmes comentou, mais para si mesmo do que para Watson, que Henri Delacour não havia contado tudo. Não por malícia evidente, mas por medo ou vergonha profundamente enraizados. A decisão de confrontá-lo foi imediata. Quando retornaram à residência do banqueiro, encontraram Delacour sentado em sua sala de estar, exausto, com os olhos vermelhos de preocupação. A casa emanava um aroma discreto de chá frio e papéis empilhados às pressas. Watson observou que Holmes não era hostil, mas havia em seu olhar uma firmeza implacável. Ele mencionou de maneira indireta que certas informações haviam sido omitidas. Delacour empalideceu. O banqueiro hesitou antes de confessar que, anos antes, na França,
tivera uma ligação indireta com a mesma sociedade secreta cujo símbolo agora ressurgia. Não como membro ativo, mas como financiador involuntário, quando ainda trabalhava no setor financeiro e acreditava estar apoiando uma organização filosófica inofensiva. Quando descobriu a verdadeira natureza do grupo e seus métodos obscuros, cortou todos os laços, mas temia que parte desse passado pudesse ter retornado para persegui-lo. Holmes ouviu tudo atentamente, sem emitir julgamento imediato. O importante era compreender que Camille fora sequestrada não por quem ela era, mas pelo que representava para o pai. A última esperança de um homem que tentava deixar um passado incômodo para trás. Após ouvir Delacour, Holmes recuou um passo, absorvendo cada detalhe. Watson percebeu que algo naquele relato alterava profundamente o cerne da investigação. O detetive compreendeu que o ressurgimento da sociedade não era uma simples tentativa de reativação, mas sim uma retaliação silenciosa contra alguém que os abandonara. Quando saíram da residência, Holmes caminhou por longos minutos em silêncio. As lamparinas refletiam no cascalho molhado, criando brilhos trêmulos sob seus pés. Watson sentiu a tensão crescente, como se o ar estivesse carregado demais de presságios. De repente, Holmes parou no meio da rua, imóvel. A postura dele mudou completamente, como se tivesse finalmente visto o que estava oculto à sua frente desde o início. Sua respiração tornou-se mais controlada e seus olhos brilharam com a chama fria da dedução certeira. Era o momento que Watson reconhecia como a transição, o instante exato em que Holmes deixava de buscar respostas e começava a persegui-las. Com a voz baixa, Holmes mencionou que havia um padrão evidente nos locais marcados no mapa. Não se tratava apenas de pontos geográficos. Eram representações simbólicas de memórias associadas ao passado de Delacour. A residência francesa simbolizava a origem, o local do desaparecimento, a ruptura, o cemitério, a ameaça velada. Era um ritual psicológico, uma forma elaborada de tortura emocional. Watson compreendeu que o sequestrador não planejava apenas machucar Delacour fisicamente. Ele queria obrigá-lo a reviver o passado peça por peça, como quem desmonta uma vida e a reconstrói apenas para exibir suas ruínas. Holmes comentou que esse tipo de jogo não era obra de uma sociedade inteira, mas de um indivíduo. Alguém obcecado o suficiente para usar a antiga organização como fachada. Essa conclusão marcou o ponto de virada emocional do caso. Holmes retornou ao apartamento e passou horas reorganizando as pistas, estudando o símbolo, recortando mapas e alinhando datas e eventos. Watson o observava enquanto o detetive murmurava hipóteses, descartava algumas, reconstruía outras. Era um esforço mental exaustivo, mas também o processo que fazia de Holmes uma mente singular. Finalmente, em meio à madrugada, o detetive chegou a uma conclusão que transformou sua expressão. Havia um nome escrito no mapa, em um canto discreto, que Holmes agora observava com clareza. Armand Faucheux, um homem associado à antiga sociedade, desaparecido anos antes, conhecido por sua obsessão extrema pelas conexões entre poder, rituais e narrativa simbólica. Era alguém que Delacour financiara no passado e que, após a queda da sociedade, culpava o banqueiro por sua ruína. Holmes percebeu que Armand havia construído todo o enigma como um espetáculo calculado. Não desejava dinheiro nem vingança física, mas sim a reconstrução perfeita de um passado interrompido. Camille era apenas a peça final do tabuleiro. Watson sentiu um arrepio ao perceber que Holmes, mesmo exausto, levantou-se com uma determinação renovada. Ele comentou que agora compreendia o padrão inteiro e que o próximo passo seria o mais perigoso. Faucheux, ao criar um círculo simbólico, não encerraria o plano até completar o ritual narrativo que imaginava.
Holmes respirou fundo, guardou os objetos-chave no bolso interno do sobretudo e anunciou que a madrugada seria decisiva. A busca por Camille entraria na fase final. Watson, observando a expressão de concentração profunda no rosto do amigo, percebeu que Holmes estava pronto para enfrentar a sombra final do enigma, e que Londres, com suas ruas úmidas e lamparinas trêmulas, seria mais uma vez palco de uma revelação brilhante. Era o momento em que o detetive deixava o terreno da investigação e entrava no domínio da estratégia, assumindo o papel de adversário direto da mente que construíra os contornos daquele mistério. A partir daquele instante, não era mais apenas uma busca. Era uma disputa entre duas inteligências, e Holmes estava preparado para vencê-la. A madrugada em Londres descia com ares de fim do mundo. A névoa era tão espessa que mal permitia ver mais do que alguns passos à frente, envolvendo a cidade em um silêncio espesso, quase sobrenatural. Sob os lampiões trêmulos de gás, Holmes e Watson avançavam pela estrada sinuosa que levava à parte mais isolada de Highgate, um trecho raramente visitado, onde tumbas antigas se enfileiravam como sentinelas de pedra. Holmes caminhava com passos firmes, o sobretudo balançando com vigor na brisa úmida. Havia em sua postura um magnetismo, como se estivesse sendo atraído para o centro exato de um enigma que se preparara para resolver por toda a vida. Watson, alguns passos atrás, sentia o peso invisível daquele momento. Percebia que estavam à beira de uma revelação profunda. Uma daquelas que mudavam não apenas o rumo de um caso, mas também o entendimento sobre as sombras que a cidade mantinha ocultas. Quando chegaram à seção mais antiga do cemitério, Holmes parou diante de um mausoléu sem inscrição. O local exalava cheiro de pedra molhada e raízes antigas. Ele analisou o chão, observando marcas recentes de passos e terra remexida. Era evidente. Alguém estivera ali minutos antes. Holmes então retirou do bolso a pulseira de Camille. Watson entendeu imediatamente. Aquela seria sua chave simbólica, a peça final do tabuleiro. O detetive a segurou à altura dos olhos, como se tentasse visualizar a ligação entre o objeto e o homem por trás do sequestro. Seus pensamentos pareciam fervilhar. De repente, um cheiro familiar cortou o ar. A mesma fragrância cítrica e floral, misto de lavanda e bergamota que permeava todas as pistas deixadas. Holmes ergueu o rosto instantaneamente. A brisa que atravessava o corredor de ciprestes trouxe uma segunda onda do perfume, mais forte, mais próxima. Eles estavam perto. Holmes avançou até a lateral do mausoléu e encontrou uma passagem estreita, oculta por uma formação natural de arbustos. Watson iluminou o caminho com sua lanterna, revelando degraus de pedra úmida que desciam serpenteando para um espaço subterrâneo. O ar ali era mais pesado, saturado de umidade e com um leve odor metálico. Ao chegarem ao fundo da escada, depararam-se com uma porta entreaberta, de ferro envelhecido. Holmes tocou o metal, percebendo que estava morno. Sinal claro de que velas haviam queimado ali recentemente. Ele empurrou a porta devagar. O salão subterrâneo era amplo, iluminado por lamparinas de óleo presas à parede. As sombras dançavam pelo ambiente, criando o efeito de uma sala viva. No centro, disposto com uma precisão quase ritualística, estavam 3 objetos que imediatamente chamaram a atenção. Uma pintura antiga representando o símbolo da sociedade secreta, uma mesa de madeira com instrumentos antigos e uma cadeira alta, semelhante a um banco de estudos alquímicos. Presa ao encosto, com as mãos amarradas por fitas de tecido azul, estava Camille Delacour. Watson sentiu o coração disparar ao vê-la. A jovem estava consciente, mas visivelmente abalada. Seus olhos procuraram por ajuda, e o alívio que demonstrou ao ver Holmes foi tão intenso que quase dissipou a tensão momentaneamente.
Mas Holmes não se moveu em sua direção imediatamente. Ele sabia que a armadilha ainda não havia se revelado totalmente. Watson percebeu sua rigidez. Havia alguém mais ali. E então, da sombra mais profunda da sala, uma figura surgiu. Armand Faucheux. O homem vestia um sobretudo azul marinho, exatamente como Camille havia descrito semanas antes. Seu rosto tinha traços marcantes, quase nobres, mas distorcidos por uma expressão de fanatismo controlado. Os olhos brilhavam com intensidade febril. Ele se aproximou lentamente, como se estivesse encenando a entrada de um personagem em uma peça cuidadosamente ensaiada. Holmes não recuou. Ao contrário, permaneceu imóvel, analisando cada detalhe do homem. Faucheux, com voz suave e carregada de teatralidade, explicou que não tinha interesse em ferir Camille. Ela era apenas o elo final de uma história que precisava ser completada. Uma alegoria viva, construindo o retorno da sociedade secreta. Acreditava que Delacour, o homem que outrora financiara suas pesquisas, deveria ser levado a reviver o passado que ousou rejeitar. Para ele, o desaparecimento da jovem era uma forma de restituição simbólica, um eco do que a antiga ordem representava. Holmes ouviu tudo com atenção fria. Suas mãos estavam cruzadas atrás das costas. Sua mente, porém, girava em alta velocidade. No momento exato em que Faucheux ergueu o braço para apontar o símbolo pintado na parede, Holmes avançou um passo, cortando sua explicação ao meio. Não com palavras, mas com algo muito mais desconcertante. A dedução final. Watson sentiu a atmosfera se alterar. Holmes declarou que Faucheux não agia movido por vingança, e sim por necessidade. Ele precisava de Delacour, não para puni-lo, mas para provar algo. A sociedade secreta não havia desaparecido por causa do escândalo que o público conheceu, mas sim porque Faucheux havia sido expulso por seus próprios pares. O símbolo não representava um ressurgimento da ordem, mas uma tentativa desesperada de reconstruí-la sozinho, usando Delacour como ponte. O sequestro de Camille era apenas um convite, uma peça dramática criada para atrair testemunhas. E então Holmes revelou o golpe final. Faucheux não estava apenas reconstruindo a antiga sociedade secreta. Ele estava tentando provar à força que ainda era capaz de manipular mentes brilhantes, principalmente a de Sherlock Holmes. A sala ficou silenciosa. Watson sentiu o ar ficar mais pesado, como se a revelação tivesse força física. Faucheux ficou imóvel, perplexo por ver suas motivações expostas com tanta precisão. Sua expressão mudou da confiança para um desconforto crescente. Holmes caminhou até ele sem hesitação. Não precisava de armas, apenas de compreensão, e isso derrotava qualquer criminoso com delírios intelectuais. Enquanto Watson corria até Camille para libertá-la, Holmes expôs frente a frente a verdade que destruía a narrativa de Faucheux. Ele havia deixado pistas demais, símbolos demais, coincidências demais. Era um espetáculo, não um crime perfeito. Um ritual que precisava ser visto para existir. Faucheux recuou, abalado, como se a dedução tivesse arrancado as camadas de sua persona cuidadosamente construída. O detetive então afirmou, com precisão cirúrgica, que todo criminoso que busca espectadores inevitavelmente falha, porque o ego deixa rastros mais profundos que os passos. Quando Camille finalmente ficou livre, Holmes fez um sinal para que ela e Watson se mantivessem atrás dele. E foi nesse instante que Faucheux, percebendo que não tinha mais nada a perder, tentou fugir pela passagem lateral da câmara subterrânea. Holmes o interceptou com rapidez impressionante, e o som da luta ecoou pelo salão como trovões abafados. Watson correu para ajudar, mas Holmes já havia dominado o sequestrador. Faucheux, derrotado, caiu de joelhos, respirando com dificuldade. A sombra de sua grandeza desaparecera.
O fanatismo dera lugar ao desespero. E assim, naquela sala úmida e fria, o jogo terminou. Camille foi resgatada. O sequestrador foi detido. E Holmes, com o olhar calmo e firme, observava o símbolo pintado na parede como quem contempla o vestígio final de um enigma que finalmente se dissolvia diante de sua lógica implacável. A névoa acima do cemitério começou a se mover, como se a cidade respirasse aliviada. E Watson soube, com certeza absoluta, que o clímax havia sido alcançado e que a explicação final, a reconstrução completa do mistério, viria a seguir. A volta para Baker Street ocorreu com um silêncio quase reverente. A névoa de Londres parecia mais leve, como se a madrugada tivesse finalmente exalado o peso do mistério. Camille, ainda pálida, caminhava ao lado de Watson, apoiando-se em seu braço, enquanto recuperava a firmeza das pernas. Holmes seguia à frente, com o rosto concentrado, mas sereno. O tipo de expressão que Watson aprendera a reconhecer como o prelúdio da explicação final. Quando chegaram ao apartamento, a lareira ainda queimava, oferecendo luz suficiente para quebrar a escuridão da noite. Holmes retirou o casaco e posicionou sobre a mesa todos os objetos essenciais do caso. O símbolo marcado nos cartões, a pulseira de Camille, o mapa com a rota ritualística e um pequeno frasco de perfume recolhido do subterrâneo, cujo aroma ainda impregnava o ar. Camille sentou-se no sofá, respirando profundamente. Watson lhe ofereceu um copo d'água e ela o segurou com mãos trêmulas. Holmes permaneceu de pé, de costas para a janela, observando os objetos como se fossem peças de um mosaico que ele já havia montado mentalmente. Finalmente, ele começou a explicar. Não de forma teatral, mas como quem depõe uma verdade cuidadosamente decantada. Holmes afirmou que o caso só se resolvera quando ele percebeu que havia um elemento que não se encaixava na versão inicial apresentada por Delacour: a ausência de qualquer ameaça explícita. Nenhum pedido de resgate, nenhuma carta exigindo reparação, apenas símbolos. Isso sozinho já sugeria que o sequestrador buscava algo diferente de lucro ou retaliação direta. Ele queria construir um espetáculo intelectual. O detetive caminhou até o mapa e bateu com o indicador sobre os pontos marcados. Explicou que as localizações formavam, sim, um padrão, mas não geográfico, e sim psicológico. Eram fragmentos do passado de Fauché, reorganizados de modo a espelhar o processo de sua expulsão da antiga sociedade secreta. Ele não tentava recriar os rituais originais, tentava recriar sua própria ruína. Holmes demonstrou que cada pista havia sido deixada não como um convite para que a polícia encontrasse Camille, mas para que ele, Holmes, fosse atraído. O perfume característico, repetido em todas as etapas, servia como uma assinatura, mas também como um lembrete obsessivo de identidade. Fauché queria reconhecimento, não vitória. Watson ouviu em silêncio, sentindo o peso crescente da explicação. Holmes continuou dizendo que a pulseira de Camille, deixada em um ponto específico da rota, não era um descuido, mas a chave simbólica. Uma peça pessoal, deixada de forma estratégica, para estabelecer que ela era o centro emocional do ritual. O banqueiro Delacour não era o alvo físico, era o alvo psicológico. Holmes levantou o frasco de perfume e explicou que aquela fragrância, lavanda com bergamota, era rara, especialmente naquela época em Londres. Encontrara menções ao uso da essência em uma publicação francesa antiga, assinada pelo próprio Fauché, que defendia o uso de perfumes como porta de conexão entre memória e poder. A partir desse detalhe, Holmes deduziu que o sequestrador havia retornado de seu exílio com uma obsessão renovada pela simbologia sensorial. A revelação mais impactante veio em seguida. Holmes afirmou que Fauché nunca pretendia ferir Camille. Ela era um componente do ritual,
o elemento que obrigaria Delacour a reviver o mesmo desamparo que Fauchet sentira ao ser rejeitado por seus próprios aliados. Era teatro, cruel, sofisticado e cuidadosamente escrito. Holmes então descreveu a cena final no subterrâneo. Os objetos dispostos de maneira ritualística, o símbolo pintado na parede e a postura quase litúrgica de Fauchet. Ele não estava organizando um rito real, mas imitando a cerimônia da sociedade secreta que outrora o expulsara. Era sua última tentativa de provar que ainda era digno de ser temido, respeitado ou lembrado. Watson notou que Camille, ouvindo tudo, cobriu o rosto com as mãos. Era doloroso perceber que sua captura fora parte de uma obsessão tão impessoal, quase acadêmica. Holmes colocou o frasco de perfume de lado e continuou explicando como havia rastreado o local do cativeiro. A marcação simbólica no mapa, combinada com os relatos de atividades clandestinas em Highgate, indicava a provável localização. Mas a pista decisiva surgira quando ele percebeu que o subterrâneo utilizado por Fauchet precisava ter sido originalmente parte de um antigo sistema de armazenamento típico das construções da década de 1830, exatamente o tipo de arquitetura presente sob o cemitério antigo. A partir daí, a sequência lógica levou ao confronto final. Holmes então afirmou que Fauchet cometera um único erro fatal: subestimara o poder da análise emocional. Ele acreditava que Holmes focaria apenas nos fatos físicos, nos símbolos e nos padrões, ignorando o componente psicológico. Mas foi justamente esse aspecto que permitiu ao detetive perceber que tudo se tratava de uma reconstrução dramatizada do passado de Fauchet. Watson observou Holmes respirar fundo, concluindo que Fauchet era um homem brilhante, mas quebrado, e que crimes motivados por desejos de validação intelectual eram, paradoxalmente, os mais previsíveis quando analisados pela perspectiva correta. Camille, ainda pálida, agradeceu em voz baixa, com a expressão carregada de alívio. Holmes desviou o olhar, quase constrangido, murmurando que o mérito verdadeiro estava na coragem dela em suportar a situação sem ceder ao pânico. Watson sorriu discretamente. Sabia que Holmes raramente elogiava alguém, e quando o fazia, era com profunda sinceridade. Quando Delacour chegou a Baker Street, trazendo no rosto marcas de noites mal dormidas, abraçou a filha com uma emoção que o fez tremer. Holmes observou em silêncio respeitoso, enquanto pai e filha se reuniam. O banqueiro, ainda abalado, pediu perdão por ter omitido partes do passado. Holmes apenas assentiu, afirmando que a verdade fora essencial para compreender a mente de Fauchet, e que, apesar do horror vivido, a resolução só fora possível porque Camille permanecera forte e Delacour decidira se abrir. Pouco depois, a polícia levou Fauchet sob custódia, encontrando nos subterrâneos diversos documentos que confirmavam sua obsessão crescente, incluindo anotações detalhadas sobre Holmes. Não havia dúvida. Além da vingança simbólica contra Delacour, ele desejava provar que podia superar a mente do maior detetive de Londres. E isso selou seu fracasso. Com a casa, enfim, silenciosa e a madrugada prestes a se transformar em manhã, Holmes se sentou diante da lareira, acendendo o cachimbo com gestos lentos. Watson colocou a chaleira para esquentar e se acomodou na poltrona ao lado. Foi então que Holmes, olhando para as chamas com expressão pensativa, comentou que os crimes nascidos da vaidade intelectual eram sempre os mais perigosos, não por sua violência, mas por sua capacidade de transformar vida humana em simples metáfora. Watson assentiu, percebendo a profundidade daquela frase. A chama da lareira iluminava o rosto de Holmes, revelando a tensão que finalmente começava a se dissipar. Lá fora, Londres despertava aos poucos. A nebulosa atmosfera vitoriana, impregnada de cheiro de carvão, umidade e histórias não contadas, continuava a envolver a cidade como um véu eterno.
E mais um mistério tinha sido resolvido. Holmes repousou o cachimbo sobre a mesa e deixou escapar um suspiro discreto. A única marca visível de cansaço após uma noite inteira frente a frente com uma mente igualmente complexa. A resolução estava completa. Os dias seguintes ao resgate de Camille foram marcados por um silêncio diferente em Londres. Um silêncio mais leve, embora ainda envolto pelo habitual nevoeiro que cobria as ruas como uma manta eterna. A cidade parecia observar Holmes e Watson com uma espécie de respeito discreto, como se reconhecesse que mais uma sombra perigosa havia sido dissipada de suas vielas. Camille, após prestar depoimento, permaneceu alguns dias hospedada com o pai em uma residência mais afastada do centro. Watson soube, por intermédio de uma carta enviada por ela, que começara a se recuperar lentamente, procurando deixar para trás a sensação opressiva daquelas horas no subterrâneo. Ela descreveu de modo honesto que ainda sentia o perfume cítrico e floral invadir seus pensamentos de tempos em tempos, mas agora sem o pânico que antes a paralisara. Era como se aquele aroma, símbolo de terror, estivesse perdendo sua força sobre ela. Delacour, por sua vez, decidiu encerrar definitivamente qualquer contato com antigos parceiros da época em que financiara atividades duvidosas. A experiência o fizera refletir sobre as consequências de suas omissões, e ele prometeu a si mesmo que jamais permitiria que seu passado retornasse para ameaçar sua filha. Watson teve a impressão de que, pela primeira vez em muitos anos, o banqueiro enfrentaria seu próprio reflexo sem desviar o olhar. Holmes, entretanto, reagiu ao desfecho com uma tranquilidade peculiar. Não havia orgulho em seu rosto, nem ostentação de vitória intelectual. Em vez disso, carregava consigo uma serenidade discreta, como se o caso tivesse confirmado algo que ele já sabia. Que a mente humana, quando ferida, podia criar labirintos tão engenhosos quanto perigosos. Na manhã, após o caso ser oficialmente encerrado, Watson encontrou Holmes sentado na poltrona próxima à janela, observando a rua com uma expressão distante. A névoa avançava em ondas suaves e o cheiro de carvão queimado pairava no ar. Holmes segurava entre os dedos a pulseira de Camille, não por apego, mas para refletir. Watson se aproximou, curioso para saber o que ocupava seus pensamentos. Holmes explicou com voz calma que a maior revelação daquele caso não estava nas pistas físicas, nos símbolos ou na arquitetura psicológica da trama. Estava na constatação de que Fauché havia criado todo aquele espetáculo não por maldade isolada, mas por necessidade profunda. O desejo desesperado de ser visto era, na essência, uma tragédia moldada pela vaidade. Holmes comentou que crimes movidos por ganância ou poder eram fáceis de compreender, mas crimes movidos por procura de significado exigiam uma leitura mais cuidadosa. Era nesse campo que residia o verdadeiro desafio, e para ele, o verdadeiro fascínio. Watson percebeu que Holmes falava com um traço de melancolia rara. O detetive não celebrava a derrota de Fauché. Lamentava que uma mente tão afiada tivesse se voltado para a escuridão por não suportar a própria insignificância diante do mundo. Naquela mesma tarde, Holmes organizou os objetos do caso em uma caixa de madeira. Guardou o frasco de perfume, o mapa e até o símbolo desenhado em grafite. Comentou que talvez algum dia aqueles itens servissem para recordar que nem todos os mistérios eram resolvidos apenas pela razão. Alguns exigiam atenção ao que estava nas entrelinhas dos sentimentos humanos. Pouco depois, uma carta de Camille chegou a Baker Street. Ela agradecia com profundo carinho pela coragem e inteligência com que fora resgatada. A carta continha ainda uma pequena flor prensada, perfumada levemente com lavanda, agora transformada em símbolo de superação e não de medo. Holmes a colocou entre as páginas de um livro de capa azul sem dizer uma palavra,
Com o passar das semanas, a vida retomou seu ritmo habitual. Holmes mergulhou em estudos, Watson retomou seus atendimentos médicos e o apartamento voltou a ecoar sons familiares. Páginas sendo viradas, instrumentos sendo limpos, o tilintar de chá sendo servido nas manhãs frias. E como sempre acontecia quando um caso complexo era encerrado, uma nova sensação se instalava no ar. Aquela combinação peculiar de alívio e expectativa que parecia acompanhar cada vitória de Holmes. Era como se Baker Street respirasse fundo, preparando-se silenciosamente para o próximo enigma que certamente surgiria. Na última manhã de inverno daquele ano, enquanto a neblina se dissipava devagar e o sol tímido iluminava a rua, Holmes comentou com Watson que talvez nunca conseguisse impedir completamente que mentes brilhantes se desviassem para a escuridão, mas poderia, ao menos, seguir iluminando essas sombras, caso a caso, enigma por enigma. Watson assentiu, registrando mentalmente aquela frase. A verdade era simples. Enquanto existissem mistérios, existiria Sherlock Holmes, e Londres, eterna e imponente sob sua névoa, parecia concordar silenciosamente. Se esse mistério envolto em névoa, símbolos ocultos e perfumes inquietantes, despertou em você o mesmo fascínio que moveu Sherlock Holmes pelas ruas escuras de Londres, então não deixe que essa investigação termine por aqui. Siga o canal para continuar acompanhando cada novo enigma que surgir das sombras, aqueles casos que desafiam a lógica, a coragem e até o silêncio da madrugada. Ative o sininho. Assim, você não perde nenhum novo capítulo desse universo onde pistas sussurram, crimes respiram e a verdade sempre esconde uma segunda face. E antes de partir, deixe nos comentários: qual detalhe desse caso você acha que Holmes percebeu antes de todo mundo? Sua observação pode ser a chave do próximo mistério. Boa noite, querido viajante.